Boa noite, irmãos. Boa noite. Que Deus te abençoe. Que bom estarmos aqui comemorando esses 41 anos, o nosso último domingo do mês de agosto, domingo de máxima celebração desses 41 anos de pé. Glória a Deus por isso, não é? Você que nos visita, você é muito bem-vindo para participar dessa festa conosco. Festa que não é sobre nós, mas sobre o Senhor que nos fez uma igreja. Amém? É Ele que nos faz um só corpo, nos faz uma igreja no Senhor Jesus. E essa festa está muito linda porque você está aqui, porque nós somos essa família da fé, porque nós somos essa grande família espiritual, e louvado seja o Senhor por estarmos aqui essa noite, louvando a Ele, ouvindo a Sua palavra, e mais um domingo anunciando a vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Ele é o Rei, Ele é o Todo-Poderoso, Ele venceu e Ele governa a minha vida e a sua vida. Amém? Essa noite eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 18. Carta do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 18. Palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite de gratidão, nessa noite de agradecimento pela bondade e a misericórdia do Senhor. Você que já abriu a sua Bíblia, quero convidá-lo a ficar em pé comigo. Vamos ler esse texto, depois você vai se assentar um pouquinho para ouvirmos essa palavra, mas eu queria te convidar a ficar em pé para que a gente pudesse ler juntos, em uma só voz, encher esse salão aqui do som dessas palavras para que elas possam repercutir o nosso coração e falar conosco em nome de Jesus. Vamos juntos? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Agora só os homens. Em tudo, em Cristo Jesus, para convosco. As irmãs, vamos ver se elas vão sair melhor. Para convosco. Lindo, lindo, lindo. Todos nós agora. Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Aleluia. Senhor, nós louvamos o Teu nome e nós te pedimos, ó Deus, que essas palavras que agora, Deus, nós dissemos e repetimos, sejam gravadas no nosso coração nessa noite em nome de Jesus. Que cada um de nós aqui, do mais novo ao mais velho, possamos aprender em tudo dar graças ao Senhor, em tudo sermos gratos, porque essa é a vontade do Senhor, em Cristo Jesus, para cada um de nós. E nós queremos te adorar, queremos ser gratos ao Senhor. Fala conosco, ó Deus, nessa noite. Essa é a nossa oração, no nome bendito de Jesus. Amém, amém. Pode assentar-se, querido. Essa noite, irmão, eu quero encorajar você a ser grato. Eu quero, de alguma maneira, com essas palavras dessa mensagem, mexer com o seu coração para que você saia daqui desejoso, desejosa de ser grato ou grata ao Senhor. Eu quero encorajar você a ser grato pela sua vida, pela sua saúde, pela alegria de saber que o Senhor tem cuidado de você, e Ele é o Deus que te supre cada dia, Ele é o Senhor que te faz levantar todos os dias da sua cama e viver. Amém? Eu quero te encorajar a ser grato pela sua saúde. Eu quero igualmente encorajar você a ser grato pela sua família. Porque a despeito das dificuldades e das lutas que nós vivenciamos no palco da nossa família, família ainda é lugar de graça, de perdão e de misericórdia. Família ainda é um refúgio para nós. Você é grato pela sua família? Essa noite eu quero também encorajar você a ser grato pelos seus amigos, a ser grato pelos amigos e amigas que o Senhor te deu, dádivas do Senhor, presentes do céu na sua caminhada, gente que chora com você, gente que se alegra com você, gente que se colocou ao seu lado nos momentos mais difíceis desse último ano que nós passamos, gente que foi ao seu socorro quando você precisou, gente que tinha uma palavra assim temperada, abençoada para te dizer naquele momento que você mais precisava. Agradecer pelos amigos que Deus te deu.
eles são dádivas do céu para nós. Eu queria também encorajar você, agradecer ao Senhor pela sua igreja, agradecer ao Senhor por esse lugar, mais do que esse lugar, por as pessoas que aqui estão. Essa igreja que se torna a sua família, lugar de pastoreio, de prestação de contas, em que o nosso coração é escancarado, em que a gente é tratado, fortalecido espiritualmente, o lugar onde eu e você recebemos provisão da palavra do Senhor. Você foi alimentado espiritualmente nesse último ano? Pela sua igreja? Sim? Não, gente, tá, misericórdia. Vamos refazer tudo. Você foi alimentado? Que bênção, não é? Ser grato por isso, pela provisão do Senhor. Mas acima de tudo, irmão, essa noite eu quero encorajar você a ser grato pelo bem mais precioso, pela dádiva inigualável, pelo presente inestimável. É a salvação que você tem em Cristo Jesus. Eu quero te encorajar a agradecer pela salvação em Cristo, essa dádiva sublime de Deus, que faz com que todo o restante da nossa vida ganhe sentido, porque sem a salvação, a vida não tem propósito. Podemos ter bens, prazeres, alegrias, pessoas ao nosso redor, mas sem a salvação não temos nada. Ela é a essência, ela é a base, ela é o coração de tudo que eu e você precisamos. Sermos gratos ao Senhor, porque Ele nos salvou. Só o Senhor pode preencher o vazio do nosso coração. E se você está em Cristo, eu creio que essa noite você pode agradecer pela sua salvação em Cristo Jesus, não é? Você pode agradecer e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me salvou. Obrigado, porque o Senhor me redimiu. Essa passagem que você leu comigo e que nós repetimos, e eu creio que você vai sair daqui essa noite memorizando, está numa sequência de palavras que o apóstolo Paulo nos dá na sua carta à igreja de Tessalônica, quando ele começa algumas ordenanças. Orem sem cessar, alegrem-se no Senhor, sejam gratos. Frequentemente o apóstolo Paulo começa as suas cartas agradecendo a Deus pelas igrejas, louvando ao Senhor pelas igrejas que ele teve o privilégio de plantar e de pastorear. Mas nessa sessão, ele vai encorajar a igreja de Tessalônica, e a mim e a você, a nós sermos gratos ao Senhor. Essa noite, eu quero fazer algo semelhante ao apóstolo Paulo. Ao invés de nós apenas nos achegarmos aqui, eu me achegar nesse sermão e louvar ao Senhor pelos anos de IPE, eu quero levar a IPE a louvar ao Senhor. Amém? Eu quero encorajar o seu coração a você também dar graças ao Senhor. É o que Paulo faz com essa igreja. Porque Paulo está muito consciente e ele tem muito claro diante dos olhos dele de que gratidão é a chave da vida espiritual. É uma chave da vida espiritual. É um elemento central da verdadeira adoração cristã. Não tem como nós adorarmos e cantarmos canções tão lindas como aqui fizemos hoje, se o nosso coração não estiver invadido pela gratidão a Deus por todas as dádivas que Ele nos tem dado. Sem gratidão não há adoração. Paulo estava tão consciente disso, que em Efésios capítulo de número 5, versículo de número 20, ele mesmo diz: sempre deem graça a Deus Pai por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus. Sempre. A gratidão como algo constante, presente na nossa vida. Religiões antigas, e Paulo vive nesse contexto, eram religiões marcadas por pessoas que ofereciam sacrifícios de adoração e de gratidão aos deuses, quando os deuses lhes faziam coisas boas. Se havia boas dádivas, havia gratidão. Se havia boa colheita, havia gratidão. Se havia um aparente milagre, havia gratidão. Mas aqui Paulo não orienta a mim e a você a sermos gratos apenas quando as coisas nos vão bem. Aqui o que o apóstolo Paulo nos ensina é: em tudo, dai graças. Em tudo, em toda circunstância, em todos os momentos. A gratidão ao verdadeiro Deus não é uma gratidão limitada aos momentos em que nós pensamos: ótimo, está tudo tão bem, Deus é bondoso comigo, obrigado, Senhor. Não, gratidão precisa ser constante na nossa vida. Precisa ser presente na nossa vida, porque o próprio Deus se agrada, se alegra quando nós nos achegamos a Ele com gratidão. Eu queria que você se lembrasse de um salmo que nos deixa tão claro isso.
O Salmo de número 50, versículo de número 23. O Salmo 50, verso 23 diz: aquele que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O Senhor se agrada quando nós nos achegamos a Ele para oferecermos sacrifícios de louvor, sacrifícios de gratidão. Quando nós nos achegamos a Ele para oferecer sacrifícios de ações de graça, porque a gratidão é a rainha de todas as virtudes. Porque a gratidão, a essência daquilo que precisa mover o nosso coração em adoração. Ao passo que toda ingratidão é fruto da soberba do nosso coração. Mas a gratidão é reconhecermos quebrantados que o Senhor controla todas as coisas. Esse texto que nós lemos, irmãos, o apóstolo Paulo vai nos guiar através de 3 respostas a 3 perguntas que a gente pode fazer para esse versículo. A primeira pergunta que eu queria fazer a esse versículo e te ajudar a encontrar a resposta é: pelo que ou em quais circunstâncias nós devemos ser gratos ao Senhor? Quando que a gente deve ser grato ao Senhor? E você já memorizou o versículo. Como é que ele começa? Em tudo. Bem forte de novo. Em tudo. Isso é forte, não é? Em tudo sermos gratos. E eu quero começar com as coisas boas. Em tudo significa que em todas as coisas boas que Deus nos dá, igreja, nós precisamos ser gratos. E a lista de coisas boas é gigantesca. Eu escolhi algumas aqui para te lembrar. Nós, por exemplo, devemos ser gratos ao Senhor pelo poder que Ele tem e nos dá para nos sustentar em todos os nossos momentos de fraqueza. É o Senhor que nos sustenta com força que vem do alto céu. Isso é motivo de gratidão, porque Ele te mantém de pé, porque Ele fortalece sua vida, porque você tem vida espiritual, porque o Senhor, através do Santo Espírito dEle, sustenta e provê alimento espiritual para você todos os dias. Você não está debaixo dos ataques de Satanás e é vencido por Ele, porque o Senhor te sustenta. Isso é motivo de gratidão, é motivo de louvor ao Senhor. O poder dEle, 2 Coríntios 12 nos lembra disso. Devemos agradecer ao Senhor também por coisas maravilhosas como, por exemplo, sua palavra e a sua sabedoria para iluminar os nossos passos nessa vida. A palavra do Senhor é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminhar. Eu e você frequentemente somos orientados pela palavra de Deus. Amém? Você testemunha sobre como o Senhor tem te sustentado e te guiado pela palavra dEle? Isso é verdade na minha vida, é verdade na sua vida. Isso é um motivo de gratidão. O Senhor nos dá palavras, Ele nos orienta, buscamos na Escritura, Ele nos dirige, buscamos resposta em oração, Ele nos responde. Isso é graça, é a palavra do Senhor, é a sabedoria dEle que nos ilumina. Devemos ser gratos também, como nos lembra o Salmo 103, versículos 3 e 4, por todos os benefícios do Senhor para conosco. Benefícios esses que são incontáveis, não é? Incontáveis. Não dá para a gente mensurar, não cabe numa pranchetinha, através das nossas anotações, quantos benefícios o Senhor tem derramado sobre mim e sobre você. Você é testemunha viva disso. Somos gratos por isso também. Por todos os benefícios, somos gratos pelo perdão e pela salvação do Senhor Jesus. Perdão que nos livra das acusações do mal, das acusações das trevas. Todas as vezes que eu e você caímos em tentação ou fracassamos, nós temos o trono da graça livre, aberto, escancarado para nós, com um caminho firmado pelo Senhor Jesus, para que você se achegue ao trono da graça do Senhor e encontre perdão, socorro, misericórdia, graça no momento oportuno. Isso é motivo de gratidão, não é? É motivo de gratidão saber que nós somos perdoados em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Como é bom poder enxergar os dardos inflamados do maligno voando contra nós e nos lembrarmos que nós temos um escudo da fé para nos proteger de todos eles. Amém? Que gloriosa verdade.
A gente tem motivo para agradecer o Senhor quando nós olhamos para as suas promessas que nunca falham. Homens falham, promessas humanas falham. Quantas vezes você já recebeu promessa de alguém e esse alguém falhou com você? Não é? Melhor, quantas vezes você fez promessas a alguém e você falhou? Mas as promessas do Senhor nunca falham. As promessas do Senhor nunca falham. As promessas do Senhor, irmãos, nunca falham. Deus tem promessas a nosso respeito que jamais serão quebradas. Deus tem promessas a respeito da sua igreja que são tão firmes, tão seguras. Nós cantamos a passagem de Mateus, quando o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não resistirão à igreja do Senhor Jesus. Isso é promessa. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é promessa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é promessa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é promessa. Isso é promessa. Isso é promessa de Deus. Coisas que não falham. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus não nos permite passar por provação que seja excessiva, mas Ele vos socorrerá no meio da tribulação. Isso é promessa. Promessas que se acumulam, promessas que enchem o nosso coração e que nunca falham, nem falharão. Isso é motivo de gratidão. É motivo de gratidão a comunhão dos santos que nos fortalece. Quão extraordinária a sua igreja. Ser igreja é um privilégio único na nossa vida. O mundo critica a igreja, o mundo odeia a igreja é escorraçada, criticada, negada, invadida, perseguida, morta, machucada, ferida, acusada injustamente. Mas nada pode prevalecer contra a igreja. E não existe nada melhor do que igreja na vida de cada um de nós. Igreja é a comunhão dos santos. A igreja é aquilo que não nos deixa sozinhos nesse deserto de vida que nós vivemos. No deserto espiritual que nós caminhamos, rumo à pátria celestial, você tem um corpo de Cristo ao seu redor, te dizendo, vá em frente, não desista. Estamos juntos nessa caminhada. Eu já passei por isso, o Senhor me resgatou, Ele vai resgatar você também. Olhe para frente, olhe para o autor, para o consumador da nossa fé, Cristo Jesus, caminhe uma milha mais, continue. Isso é igreja. E nós caminhamos com gente que ama Deus ao nosso lado, enquanto a gente caminha nesse deserto espiritual, rumo à pátria celestial. Isso é motivo de gratidão, irmãos. Louvado seja o Senhor pela igreja, louvado seja o Senhor também, terminando essa minha lista de coisas boas, pelas respostas às orações que Ele tem dado a você todos os dias. Você recebeu alguma resposta de oração essa semana? Levanta a mão. Esse mês? Esse ano? Então esses irmãos que levantaram são testemunhos para todos nós de que Deus continua respondendo às nossas orações. Eu não consigo duvidar e nem acreditar que todos vocês que levantaram as mãos estão enganados. Eu não consigo acreditar que todos vocês inventaram uma resposta emocional na sua cabeça. Eu não consigo acreditar que todos vocês são psicologicamente afetados e acreditam em vozes. Não consigo. Eu prefiro acreditar em um Deus que responde orações. Ele te respondeu. É por isso que você levantou sua mão. Isso é motivo de gratidão. Mas o texto diz, em tudo dai graças. E tudo não envolve só coisas boas. Em tudo também envolve as nossas lutas e as nossas tribulações. E pensar em tudo me faz pensar também nesses momentos.
Porque a palavra de Deus nos ensina que também nas aflições que o Senhor nos permite viver, nós temos que ser gratos. O salmista no Salmo 119, versículo 71 diz: foi-me bom ter passado pela aflição para aprender, Senhor, os teus mandamentos. Foi bom. Meu Deus, que salmista corajoso de dizer que a aflição foi bom. Mas é isso que o Senhor nos chama essa noite, pé. A sermos gratos a Ele por tantas dádivas, mas também pelas aflições que nós passamos. Porque como um pai amado, um pai querido, um pai que zela pelos seus filhos, mesmo nas suas tribulações, aflições e dores, o Senhor está tratando você para elevar você a uma maturidade espiritual que você ainda não chegou. Mesmo o sofrimento na vida de um crente não é em vão, nunca é. Isso é motivo de gratidão, por mais difícil que seja. As aflições, nos sofrimentos que nós experimentamos nesse mundo. Atos capítulo de número 5, versículo 41, os discípulos depois de serem questionados, exortados, perseguidos pelo Sinédrio, o texto nos diz... Atos 5, 41, os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Que fé extraordinária, não é? Ser considerado digno de ter sido humilhado por causa do nome do Senhor Jesus. Em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Nas tribulações, como Tiago nos lembra no capítulo 1, no início da sua carta, as tribulações fazem parte. As tribulações são esse diamante de Deus que Ele usa para refinar, para trabalhar as suas joias mais raras. O sofrimento é a forja de Deus, onde Ele trabalha você. Onde Ele me trabalha e onde Ele arranca de nós todas as sujidades, como um metal que vai sendo tratado em alto fogo, mas que se torna mais brilhoso, mais vívido, mais limpo depois da provação. O Senhor nos refina, Ele nos trabalha, Ele nos purifica. Elizabeth Elliot, uma missionária conhecida, que enfrentou grande sofrimento na sua vida, certa vez disse: é precisamente nessas situações tão dolorosas, ter o que se não deseja, desejar de todo o coração algo que eu não tenho, que ações de graças pode preparar o caminho para Deus nos mostrar sua salvação. Quando você não tem o que deseja, e quando você deseja de todo o coração aquilo que você não tem, esse é um momento tão oportuno para que você seja grato ao Senhor. Deus, eu não tenho o que eu quero. As coisas que estão acontecendo comigo são coisas que eu não desejo. E aquelas que eu anseio tanto, eu não tenho. Mas ainda eu sou grato ao Senhor. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim do que eu mesmo. Em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Mas Paulo nos propõe uma segunda resposta para uma segunda pergunta. O versículo 18 ainda nos permite perguntar: mas por que nós devemos dar graças em todas as coisas? Por que motivo? Qual a razão? Qual o sentido? Qual o propósito? O que é que dá sentido a isso, a darmos graças e louvor a Deus em todas as circunstâncias? E a resposta vem no próprio versículo que nós já memorizamos. Em tudo dá graças, por quê? Essa é a vontade de Deus. É por isso que nós temos que dar graças. Nós temos que dar graças, irmãos, em todas as coisas, porque isso é o plano de Deus para nós. Deus tem um plano perfeito ao meu respeito e a seu respeito. A vontade dele revelada é que nós sejamos tomados por ele e sejamos dele santificados. Olha a sua Bíblia, ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 3. O capítulo 4, versículo 3, Paulo começa falando sobre a vontade de Deus. Ele diz assim no versículo 3: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vossa santificação. Muitas das vezes nós olhamos a palavra santificação e pensamos apenas em coisas que a gente deve fazer, em coisas que nós não deveríamos fazer.
Nós pensamos às vezes em santificação, em santidade, como apenas um estilo de vida. Apenas num sentido mais ético, o que eu faço e o que eu não faço. Mas a raiz da ideia de santificação nas Escrituras é que eu e você sejamos separados. Deus quer a nossa santificação, porque Deus quer que eu e você sejamos um povo separado para Ele, zeloso de boas obras, tomados de gratidão, sem murmuração, sem desânimo, sem desespero, sem medos de homens no nosso coração. Um povo que serve a Deus e é grato ao Senhor. Deus quer que eu e você sejamos esse povo separado, santo, tomados por gratidão e não por murmuração. Deus quer que eu e você nos tornemos um povo que vive para o seu agrado. 1 Tessalonicenses 4, agora no versículo 1, o apóstolo diz isso: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira como deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Paulo está revelando aqui que o projeto de Deus para mim e para você é que nós possamos viver de tal maneira que a nossa vida seja um eterno ou contínuo agrado ao Senhor. Viver para louvá-lo, viver para que Ele seja bendito, viver para exaltá-lo, viver para dar graças ao Senhor. Entenda, querido, a gratidão é a vontade de Deus para nós. Um pecado marcante e repetitivo do povo do Senhor, enquanto caminhava no deserto, rumo à terra prometida, era exatamente o pecado da murmuração, da insatisfação, da ausência de contentamento. Deus manda alimento do céu, mas não é suficiente. Deus manda água, mas não é suficiente. Deus protege do sol, mas não é suficiente. Deus tira o frio da madrugada, mas ainda não é suficiente. Nós queremos mais. A murmuração conduz o coração do povo de Israel à falta de contentamento. A falta de contentamento escancara o coração do povo do Senhor para a idolatria. E enquanto Moisés subiu no monte Sinai para receber a palavra do Senhor, cá embaixo, no sopé do monte, o povo adorava um bezerro de ouro. A murmuração parece uma coisa tão simples, mas a murmuração é essa ingratidão que encontra lugar e se enraiza na alma de cada um de nós. A ingratidão é filha da soberba, é filha da autossegurança, da autonomia. A ingratidão é aquele sentimento de dizer: a minha vida não deveria ser assim, as coisas que eu tenho não deveriam ser assim, eu queria que elas fossem melhores, que a minha família fosse melhor, que o meu trabalho fosse melhor, que o meu dinheiro fosse mais, que eu tivesse isso, que eu tivesse aquilo outro, que eu aparecesse dessa forma, que o meu nariz fosse assado, que a minha boca fosse desse jeito, que o meu cabelo fosse assim, que o meu tamanho fosse assado. E ingratidão toma o nosso coração quando a gente começa a murmurar. E a ingratidão cega os meus olhos e os seus olhos para ver o cuidado de Deus na nossa vida. A ingratidão é como uma nuvem que se coloca diante de nós. Paulo nos diz isso em Romanos 1, 21. Quando em Romanos 1, 21 ele fala daqueles que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E por conta disso, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. Olha o que Paulo está dizendo. Conheciam a Deus, mas não deram o devido louvor, glória, nem gratidão a Deus. E por conta disso, se tornaram brutos espiritualmente. Irmãos, gratidão é o dom de Deus que nos liberta da ingratidão, da cegueira da murmuração. É por isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Porque é assim que Deus quer que vocês vivam, cheios de gratidão, cheios de paz, olhando para aquilo que o Senhor coloca diante de nós e dizendo: graças eu te dou, Senhor, porque tudo que tenho, tudo que sou, tudo que vem às minhas mãos, vem de ti para mim. Tantas dádivas o Senhor já te deu, não é verdade? Tanto você tem para agradecer.
Amanhã é o Dia Mundial da Murmuração. Toda segunda-feira é. Porque muita gente vai chegar no trabalho amanhã. Muita gente, na verdade, antes sequer de sair de casa, já estará murmurando. Como segunda-feira é duro. Meu trabalho é tão difícil. Eu não gosto desse trabalho. Não é esse trabalho que eu queria. Eu não acho que eu sou reconhecido no meu trabalho. Eu acho que eu não ganho tanto quanto eu devia ganhar. Deus podia me dar algo melhor, mas parece que Deus não me ouve mais. Frases assim são muito repetidas em segundas-feiras pela manhã. E o problema da murmuração e da ingratidão é que a ingratidão desenha a sua semana. A ingratidão molda o seu trabalho. A ingratidão planeja a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta, a sua sexta. A ingratidão estabelece os relacionamentos que você vai ter. A ingratidão se torna os óculos com que você enxerga suas vitórias e suas derrotas. Nós vivemos uma geração ingrata. Uma geração que só sabe reclamar. Uma geração que acha que todo mundo te deve alguma coisa. Muita gente tem dificuldade de se estabelecer no emprego. Porque entra no emprego e acha que todo mundo lhe deve alguma coisa. Tem gente que entra no emprego e quando o chefe pede alguma coisa um pouco mais dura, mais firme, mais enfática, a pessoa interpreta como uma grande perseguição pessoal. Mas na verdade ele só te pediu para fazer o relatório. Nada mais. A murmuração desenha a forma como a gente chega à vida. Irmãos, preste atenção nisso. O Senhor quer que você amanhã de manhã, quando começar a sua rotina semanal, possa dar graças. Amém? Dar graças. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo emprego que eu tenho. Obrigado por onde o Senhor me colocou. Obrigado porque a despeito das lutas e dificuldades, crises que eu preciso enfrentar, esse é o instrumento pelo qual o Senhor tem usado para sustentar a minha família. Obrigado porque num Brasil de tantos desempregados, o Senhor me possibilita ter sustento. Obrigado porque o Senhor me deu saúde, porque eu posso levantar dessa cama, me vestir, pegar o meu ônibus, ou carro, ou metrô, ou ir a pé, ou o que seja, ou trabalhar em casa e saber que o Senhor é que me sustenta. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Deus te colocou em um lugar, não para você ser servido, mas para você ser bênção. Filhos de Deus e filhas de Deus não vão para o seu ambiente de trabalho pensando que o mundo gira em torno deles. Filhos de Deus e filhas de Deus vão para o seu ambiente de trabalho preocupados em como eu posso ser bênção na vida das pessoas que Deus colocou ao meu redor. Porque se Deus me plantou aqui, esse é o plano dele para mim, essa é a providência dele para mim. A vontade do Senhor não é apenas futura, a vontade do Senhor é presente na sua vida. Seja grato onde Deus te pôs. Em nome de Jesus. Seu trabalho é uma bênção. Por mais que às vezes você não queira aceitar. Mas é. Porque é a forma como a gente enxerga. A forma como você vê. Alguns aqui, algumas irmãs, alguns irmãos, no trabalho de casa. Pia sempre se enche, não é? Bendita Pia. Graças a Deus. Ela sempre volta ao lugar de sofrimento que ela estava anteriormente, acumulando pilhas de prato. E a gente varre casa, aspira casa, passa pano, põe cheirinho, por menino ir lá e pisar com tênis sujo. Glória a Deus. É bom demais, família. Não é? Eu estou falando os meninos, mas minha mulher deve estar pensando, e o marido também. E o marido também. Se não fosse o trabalho de muitas das donas de casa que estão aqui essa noite, sua família não estaria de pé. Esse trabalho oculto, esse trabalho muitas das vezes sem prestígio,
é essencial para que famílias estejam de pé. Seja fora de casa, seu trabalho tem um papel extraordinário. Seja dentro de casa, ele também vai ter esse papel. Porque é o lugar onde Deus te plantou. A vontade de Deus para nós é que em tudo eu e você possamos dar graças. Amém? Chega o seu trabalho mais feliz amanhã, agradecendo. Se você vai trabalhar em casa, lasca um louvor bonito lá na sua casa de manhã, não é? Bênção demais. Põe o CD da Carlinha lá e vai adorando e varrendo. Glória a Deus. Isso leva a gente para a terceira pergunta. Terceira pergunta. O que é que nos move? E o que é que possibilita que eu e você possamos ser gratos ao Senhor? E a resposta está no final do versículo que você já sabe de cor. Em tudo, dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O que nos motiva a dar graças ao Senhor, o que nos possibilita a sermos gratos ao Senhor, é o fato de que eu e você temos Jesus. Jesus é o maior presente do céu para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o presente excelente. Esse é o presente incomparável. Nada se iguala ao presente de termos recebido do céu o pão da vida. Nada. Jesus é tudo quanto nós necessitamos. Ele é o presente sublime. E o apóstolo Paulo parece nos deixar claro, não aqui em Tessalonicenses exatamente, mas no início da sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo de número 3, que todas as bênçãos que eu e você recebemos, nós recebemos da parte de Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus. Olha o que ele diz em Efésios 1:3: bendito seja o Pai e Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e Ele fez tudo isso em Cristo Jesus. Qualquer homem nesse mundo pode receber graças gerais de Deus. Qualquer homem nesse mundo pode usufruir de graça comum. Chuva cai sobre bons e maus. O calor vem sobre qualquer um. Casamentos podem ser bons. Filhos podem ser bem criados. Não necessariamente isso está restrito apenas à família da fé. Porque existe graça comum de Deus espalhada sobre toda a face da terra. Mas existem bênçãos celestiais e graças especiais que o Senhor derrama sobre o seu povo, única e exclusivamente sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Há bênçãos para mim e para você que só são descortinadas quando Jesus está diante de nós. Há bênçãos para mim e para você que são apenas derramadas sobre nós quando nós estamos em Cristo Jesus. Quando já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que passa a viver em nós. Recebemos graças, dádivas. Romanos 3:24 diz que em Cristo nós temos redenção. Romanos 6:23 diz que em Cristo você tem vida eterna. 1 Coríntios 1:4 diz que a graça de Deus está sobre nós. Efésios 3 diz que eu e você fomos incluídos no povo exclusivo de Deus em Cristo Jesus. Tem promessas demais para nós. Tem bênçãos graciosas demais para nós em Cristo Jesus. Eu preciso concordar com João Calvino, o grande reformador, quando ele dizia que todas as graças que nós recebemos por causa de Cristo. Ele diz nas Institutas, no seu livro principal,
as seguintes palavras: para que Ele compartilhe conosco aquilo que recebeu do Pai, Ele precisa tornar-se nosso e habitar em nós. Para que Cristo tome tudo aquilo que Ele recebeu do Pai, a glória eterna, o nome excelso, o nome elevado, o louvor dos anjos, a vida eterna, a vitória, para que Ele compartilhe tudo isso comigo e com você, Ele precisa ser nosso e habitar em nós. É em Cristo Jesus que nós temos todas as dádivas de Deus. Ele é o caminho perfeito para a glória, Ele é o herdeiro do Pai. E eu e você com Ele somos co-herdeiros de todas as bênçãos que Ele tem para partilhar conosco. Em Cristo, tudo recebemos. E é em Cristo que tudo nós precisamos agradecer. Agradecemos em Cristo, porque reconhecemos nele o amor de Deus por nós. E a nossa vida é transformada de ingratos para gratos. Amém? Essa é a verdade de Deus para nós. O versículo termina dizendo: para convosco. É para mim. É para você. É para nós. Não é um para você no singular. É um para convosco. No coletivo. Porque Deus quer que, não apenas individualmente, mas como igreja, nós sejamos gratos. A vida cristã não se corre sozinho. Não existe evangelho singular. Não existe igreja de um. Não existe cristianismo desigrejado. Esse é o projeto, a vontade de Deus para nós. Vamos dizer juntos esse versículo? Agora vai sair perfeito. Em tudo. Por quê? Em Aleluia. Eu quero terminar essa mensagem dizendo a você: a ingratidão nos impede de ver o cuidado de Deus e o seu amparo em todo o tempo da nossa vida. Então fuja da ingratidão. Porque a gratidão de Deus, por sua vez, é aquela que descortina a beleza da providência de Deus ante os nossos olhos. A gratidão faz você ver o que você não vê. A gratidão faz você enxergar o que olhos não espirituais não são capazes de enxergar. A gratidão faz você ver os detalhes do cuidado de Deus. As simples coisas que Deus ampara você. A gratidão descortina a beleza do mundo de Deus para nós. Nós enxergamos mais as dádivas de Deus, irmãos, quando nós somos mais gratos por elas. Quando a nossa lista de agradecimento aumenta. Quando a nossa lista de gratidão vai crescendo. Porque a gratidão vai arrancando de mim e vai arrancando de você, nós mesmos. E nos faz olhar para o lado e perceber que no final das contas, todos nós aqui dependemos da graça de Deus e da generosidade uns dos outros. Já pensou sobre isso? Quem seria você sem a generosidade de tanta gente que Deus colocou na sua vida? Não é verdade? Delete a generosidade de tanta gente que já abençoou você. E pense, como eu estaria? Gratidão te faz enxergar que tudo que você tem depende do Senhor. E de que Deus usa dia a dia, minuto a minuto, gente generosa para te abençoar. Meu Deus. Se não fossem as pessoas que Deus colocou na nossa vida, não é? Eu penso no meu ministério e fico refletindo. Se não fossem os ensinos dos meus pais, se não fossem as repreensões, se não fossem as irmãs e os irmãos que me ensinaram na IBD na minha infância, se não fossem as correções que eu tive, se não fossem os amigos na caminhada, se não fossem os colegas no seminário, se não fossem instrumentos de Deus, os meus professores, se não fossem meus tutores, meus amigos, pessoas mais velhas, que me puxaram a orelha,
me disseram que estava errado, que outro caminho era melhor. Se não fossem os meus irmãos mais próximos me encorajando, me pondo para frente, se não fosse a minha família, se não fossem os meus filhos me fazendo um pai melhor e me tornando mais sensível ao cuidado de Deus, se não fosse a minha auxiliadora, minha esposa, meu Deus, se não fosse tanta gente generosa que Deus colocou na minha vida, eu estaria completamente perdido. Você consegue fazer essa retrospectiva também? Consegue? Então quero te chamar a agradecer pela generosidade do Senhor sobre sua vida agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Faz essa retrospectiva rápida aí diante dos seus olhos. Se você quiser, você puder, talvez você podia se ajoelhar diante do Senhor com gratidão. Mas fazer vir agora a sua memória tanta coisa que Deus te abençoou até aqui. Tanta coisa. Tanta coisa que o Senhor derramou sobre você. Agradeça a Deus por generosidade de tantos que o Senhor colocou no seu caminho, em nome de Jesus. Ó Deus, te somos gratos, Senhor, por tanta coisa que o Senhor colocou na nossa vida. Somos-te gratos, Senhor, por toda a generosidade e bondade do Senhor para conosco. Somos gratos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor nos dá, nos deu. E como o Senhor tem nos sustentado dia a dia por tua graça, por tua misericórdia, Senhor. Oh Deus, quanta bondade, quanta generosidade, quantas vidas, quantas pessoas foram instrumentos na nossa vida e ainda são, Senhor. Sem as quais nós não teríamos o que temos, não seríamos o que somos. E tudo isso vem de Ti, Senhor, para nós. Graças nós te damos, Senhor. Te damos graça por essa igreja, Senhor, por 41 anos. Gente que marcou a história dessa igreja. Gente que lá atrás, ó Deus, chorou, derramou lágrimas, orou. Gente que buscou força no Senhor e ânimo. Gente que resistiu às tribulações e às lutas na história da IPE. Gente que doou tempo, recursos, vida, família, servindo ao Senhor. Oh Deus, nós te louvamos. Quanta generosidade do Senhor para conosco. Oh Deus, e essa igreja só existe por causa da generosidade de tantos, ó Deus. Porque a igreja não é sobre um de nós, mas sobre o Senhor em nós, ó Deus. Oh Pai, nós te louvamos nessa noite. Enche o nosso coração de gratidão, ó Deus. Enche o nosso coração de generosidade, Pai, em nome de Jesus, para que sejamos instrumentos de vida na vida de outros, ó Pai. Oh Deus, somos gratos a Ti. Somos gratos ao Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Quero chamar nosso ministério de louvor. Vamos cantar ao Senhor com essa imensa gratidão no nosso coração nessa noite. Depois que nós cantarmos, eu quero convidar você a um tempo de intercessão, de oração. Vou pedir o nosso conselho para que, se possível, já vá se achegando aqui um pouquinho no primeiro banco, para a gente ficar mais fácil, mais perto. Mas antes de orarmos, intercedermos uns pelos outros, nós vamos cantar ao Senhor. Dizer a Ele como somos gratos por tudo que Ele tem feito. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos encher esse pulmão e louvar ao Senhor com alegria, expressar toda a nossa gratidão a Ele em nome de Jesus.